Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Harrington observava sua família de seu escritório envidraçado no último andar de sua ampla cobertura. A vista da cidade iluminada era como um tapete de diamantes estendido sob seus pés. Mas naquela noite, apesar das luzes e do luxo, uma sombra cruzou sua mente. Ele sabia que tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas será que ele tinha o verdadeiro amor de sua esposa Elizabeth e de sua filha Sofia? Elizabeth, elegante e sempre sorridente, e Sofia, animada e curiosa com apenas 17 anos, pareciam amá-lo profundamente. Mas James temia que o afeto delas estivesse ligado apenas à sua riqueza. As aparências enganam. O empresário bilionário, conhecido por sua perspicácia e senso estratégico, decidiu realizar um experimento extremo. Naquela noite, James fez uma escolha ousada, quase cruel. Fingiria a perda de toda a sua fortuna. Destruiria suas contas bancárias, venderia discretamente seus bens e viveria entre pessoas comuns, sem luxo ou privilégios. Tudo isso para testar as almas daqueles que amava. Não para prendê-los por maldade, mas para ver se o amor deles sobreviveria às provações. Ele sabia que esse plano trazia riscos. Elizabeth poderia se sentir traída, Sofia poderia odiá-lo pelo que percebia como abandono. Mas James estava preparado para observar tudo, para mensurar tudo. Cada gesto, cada reação, cada escolha das pessoas próximas a ele seria um teste de autenticidade ou superficialidade. Ele se levantou, foi até a janela e contemplou a noite. Arranha-céus brilhavam, carros passavam zunindo, pessoas riam em restaurantes. Para James a pergunta era simples: o dinheiro cria o amor ou o amor verdadeiro pode existir mesmo quando todo o resto desaparece? No dia seguinte, James declararia falência. Ele reduziria sua fortuna a quase nada, mudaria sua família para um apartamento pequeno e modesto e começaria sua farsa. Mas em seu coração, ele sabia que esse teste mudaria tudo: relacionamentos familiares, prioridades e talvez até a própria essência do amor. James Harrington, um bilionário entre bilionários, estava prestes a descobrir o que nenhuma quantidade de riqueza poderia revelar: a verdade sobre aqueles que ele amava e talvez sobre si mesmo. Na manhã seguinte, Elizabeth Harrington já estava na cozinha, preparando café como fazia todos os dias. O sol filtrava-se pelas cortinas douradas, iluminando a mansão silenciosa. James entrou com uma expressão grave, as mãos apertando um envelope grosso. Elizabeth, precisamos conversar, ele disse, com a voz tensa, mas controlada. Ela olhou para cima, com um sorriso estampado no rosto. O que foi, querida? Você parece séria. James sentou-se à sua frente, respirou fundo e colocou o envelope sobre a mesa. Acabou. Tudo se foi. A empresa faliu. Minhas contas estão vazias. Tudo o que tínhamos se foi. Elizabeth congelou, o café quase caindo da xícara. O quê? O quê? James, você está brincando. Isso não pode estar acontecendo. Sua voz tremia, uma mistura de medo e descrença. James balançou a cabeça lentamente. Estou falando sério. Precisamos nos preparar para viver, de forma diferente. Sofia então entrou na cozinha com o cabelo bagunçado e um caderno na mão. Pai? O que está acontecendo? Sofia. James hesitou, procurando as palavras. Nós estamos sem dinheiro. Teremos que mudar de vida. Sofia o encarou boquiaberta. Você está brincando? Mãe, ele está brincando, não é? Elizabeth se ajoelhou ao lado dela, tentando esconder o próprio pânico. Não, querida. Ele está falando sério. Mas vamos superar isso, eu prometo. Os dias seguintes foram um choque. Os Harrington se mudaram de sua luxuosa mansão para um pequeno apartamento no centro da cidade. Os cômodos eram modestos, as paredes frias e brancas. Não havia mordomo, limusine ou chefes para preparar as refeições. Apenas eles juntos enfrentando uma realidade nova e desconfortável. Sofia olhou para a pequena mesa da cozinha, os pratos simples e as contas empilhadas no balcão. Isso é real? Sussurrou. Sim, e precisamos aprender a viver assim, respondeu James. Mas por dentro, ele observava cada reação, cada gesto das pessoas próximas. Medo, frustração, mas também resiliência. Tudo seria crucial para o seu teste. Elizabeth, apesar dos medos, começou a planejar. Temos que fazer as compras, pagar as contas, talvez conseguir um emprego. Vamos superar isso. Sua voz tremia um pouco, mas seus olhos brilhavam com uma nova determinação. Sofia abraçou a mãe. Não quero que sejamos pobres, mas quero ficar com você. James sentiu um nó na garganta. Aquele pequeno gesto inocente, aquela conexão familiar e sincera, confirmava em parte o que ele buscava.
O amor podia existir mesmo sem luxo. Mas ele sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Naquela noite, enquanto os três se sentavam para um jantar simples, James observava suas duas esposas. A mansão e os iates agora pareciam algo de outro mundo, e o verdadeiro desafio estava começando: sobreviver, amar e permanecer honestos. Apesar da perda de tudo que já haviam conhecido. O despertador tocou no minúsculo apartamento, mas nada no quarto lembrava o luxo da mansão Harrington. As paredes estavam nuas, o piso de madeira rangia a cada passo e a luz da manhã penetrava pelas cortinas curtas demais. Elizabeth suspirou ao se levantar, sabendo que aquela vida seria um choque. Sofia, acorda, temos que fazer o café da manhã, ela disse em um tom firme, mas gentil. Sofia gemeu, esfregou os olhos e se levantou arrastando os pés. Mãe, é realmente isso agora? Sem chefe, sem mordomo, só nós dois? Elizabeth colocou a mão no ombro da filha. Sim, querida. Mas vamos aprender a nos virar. Não temos escolha. James, sentado à mesa com uma xícara de café que ele mesmo preparara, o que lhe parecerá quase humilhante, observava. Cada gesto da esposa e da filha era um indicador, um dado em seu teste silencioso. O primeiro desafio veio pela manhã. Elizabeth saiu para fazer compras em um pequeno supermercado de bairro. Ela estava acostumada a serviços particulares, com compras preparadas por atendentes. Ali, ela tinha que enfrentar filas, comparar preços e contar cada centavo. Sofia, curiosa, seguiu de perto. Mãe, não podemos simplesmente levar este produto? É mais caro. Elizabeth franziu a testa. Não, Sofia. Cada centavo conta. Precisamos aprender a administrar o dinheiro com sabedoria. De volta ao apartamento, descobriram uma tarefa que a mansão sempre lhes poupara: cozinhar para si mesmos. As receitas eram simples, mas Elizabeth se sentia desajeitada. A massa estava transbordando na panela, o molho queimava um pouco e Sofia tentava ajudar. Mãe, acho que deveríamos colocar um pouco de sal, Sofia disse timidamente. Elizabeth sorriu apesar do estresse. Sim, você tem razão. Vamos aprender juntos. James os observava do sofá, com um toque de emoção nos olhos. Cada pequena vitória, cada sorriso sincero, cada momento de cooperação o lembrava de que amor e solidariedade podem existir sem dinheiro. Mas as dificuldades não pararam por aí. As contas se acumulavam rapidamente. Luz, água, aluguel. Tudo era fonte de ansiedade. Elizabeth teve que aprender a priorizar, dizer não aos caprichos e fazer escolhas difíceis. Sofia, por sua vez, começou a entender o que viver com menos realmente significava. Nada de roupas de grife, nada de passeios extravagantes, apenas a realidade. Mas ainda assim, ela se viu apreciando certos aspectos, estava passando mais tempo com a mãe, rindo de pequenas coisas e descobrindo o valor do trabalho diário. Naquela noite, depois de um jantar simples, mas preparado por elas mesmas, Elizabeth e Sofia sentaram-se lado a lado. Nunca pensei que isso pudesse ser interessante, murmurou Sofia. Elizabeth sorriu, colocando a mão sobre a da filha. É difícil, mas estamos aprendendo. E estamos juntas. É isso que mais importa. James, observando-os em silêncio, soube naquele momento que o teste estava começando a revelar verdades inesperadas. Medo e desconforto podiam revelar força, e luxo não era medida de amor. Mas ele também sabia que aquilo era apenas o começo e que desafios reais surgiriam em breve. Algumas semanas se passaram desde que os Harringtons deixaram a mansão. A vida naquele ambiente modesto começava a parecer normal, mas cada dia trazia seus próprios desafios. Elizabeth havia conseguido um pequeno emprego em uma livraria local, enquanto Sofia ajudava meio período em um café local. James, por sua vez, observava cada movimento, cada decisão, pronto para observar as reações da esposa e da filha. Certa tarde, quando Elizabeth estava saindo da livraria, uma mulher elegante se aproximou dela. Senhora Harrington? Meu nome é Vanessa e trabalho para uma empresa que ajuda pessoas a investir. Bem, a melhorar sua situação financeira rapidamente. Soube da sua situação recente. Talvez possamos ajudá-la? Elizabeth franziu a testa. Como? Como você sabe quem eu sou? Vanessa sorriu, perfeita demais, calculista demais. Ah, não se preocupe com isso. Podemos consertar as coisas, rapidinho. Com alguns pequenos passos, você pode retomar seu antigo estilo de vida. Elizabeth sentiu um alarme disparar em sua mente. Algo na voz da mulher não era sincero. Eu não sei, gaguejou ela incerta. Sofia, que havia se juntado à mãe, observou a cena e sussurrou. Mãe, isso parece bom demais para ser verdade. Elizabeth respirou fundo e balançou a cabeça. Não, Sofia.
Aprendemos uma coisa nestas semanas: a vida fácil nem sempre é a certa. Temos que nos virar com honestidade e não com atalhos. Vanessa ergueu uma sobrancelha, um sorriso falso brincando nos lábios. Como quiser, mas saiba que algumas oportunidades só se apresentam uma vez. Ela se afastou, deixando um leve aroma de ameaça e tentação para trás. Naquela noite, James as observou em silêncio do sofá. O teste estava ali. Elizabeth e Sofia tiveram a oportunidade de trapacear, de ceder à opção mais fácil, e resistiram. Mas ele sabia que a tentação voltaria em formas diferentes, ainda mais perigosas. Poucos dias depois, Sofia recebeu um convite para um evento beneficente para jovens adultos, um evento luxuoso com celebridades e clientes abastados. O tipo de lugar onde a vida dos Arringons teria parecido normal outrora. O convite veio de um jovem charmoso, que parecia determinado a ajudá-la a subir. Sofia mostrou o convite para a mãe. Mãe, essa pode ser uma boa oportunidade, né? Elizabeth balançou a cabeça. Veja as coisas com clareza. Sempre há um preço a pagar. O verdadeiro valor não vem do dinheiro ou do luxo. Se algo parece fácil demais, desconfie. Sofia suspirou, mas entendeu. Dobrou o convite e o guardou. Não era apenas um teste para James, era um teste para eles mesmos. Conseguiriam permanecer honestos e fiéis aos seus valores mesmo quando o luxo e a comodidade se apresentassem em formas sedutoras? James, silencioso mas atento, sentia uma mistura de orgulho e medo. Seus entes queridos eram fortes, mas o teste estava apenas começando. A vida modesta os confrontava com escolhas morais, e as tentações estavam apenas começando. Uma semana se passará desde que Elizabeth e Sofia se mudaram para o novo apartamento. As rotinas modestas já se tornaram familiares, mas James sabia que precisava levar o teste um pouco mais longe. Ele precisava ver se sua esposa e filha conseguiriam permanecer fiéis aos seus valores mesmo diante da manipulação. Certa tarde, enquanto Elizabeth pendurava a roupa na varanda, um vizinho, um homem de 40 e poucos anos chamado Cal, bateu à porta. Ele se apresentou com um sorriso caloroso. Olá, meu nome é Cal. Moro ao lado e ouvi falar da sua situação. É difícil viver assim. Talvez eu possa te ajudar? Elizabeth olhou para ele com desconfiança. Obrigada, mas vamos nos virar. Aprendemos a lidar com nossos problemas sozinhos. Cal deu de ombros dramaticamente. Claro, claro, mas às vezes você consegue ajuda. Afinal, você tem um passado, não é? Você alcançou sucesso e riqueza. Eu poderia te ajudar a se reerguer, mas há um preço a pagar. Sofia, que observava a cena do corredor, franziu a testa. Mãe, o que ele quer dizer com etiqueta de preço? Elizabeth sentiu o coração apertar. Fique perto de mim, Sofia. Não confie em ninguém que lhe promete algo tão fácil. Cal deu um pequeno passo à frente, seu sorriso se tornando quase ameaçador. Digamos que algumas informações sobre sua família podem ser úteis para mim, em troca de um pouco de apoio financeiro. Nada sério, apenas alguns segredos. Elizabeth sentiu uma mistura de raiva e medo crescer dentro dela. Nunca faremos isso. Nunca. Não importa a situação, não trairemos nossa família. Sofia, inspirada pela coragem da mãe, acrescentou: sim, senhor. Não precisamos do seu dinheiro nem das suas promessas. Nós vamos conseguir sozinhas. Cal ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso com a firmeza deles. Vocês são corajosos, devo admitir. Muito bons. Mas lembrem-se, a vida testa cada um de nós, às vezes cruelmente. Ele se afastou, deixando para trás uma atmosfera sinistra, uma mistura de tensão e alívio. Esse confronto deixou Elizabeth e Sofia em silêncio por um momento. Elas deram as mãos, percebendo que aquele teste era muito mais do que perder dinheiro. Tratava-se de escolher entre conveniência e integridade, entre traição e lealdade. Das sombras, James os observava com um leve sorriso nos lábios. O que acabará de ver confirmava parte do seu plano. Eles eram capazes de fazer as escolhas certas quando as tentações se apresentassem, mesmo que isso significasse abrir mão de todas as vantagens materiais. Mas ele também sabia que a vida lhes apresentaria desafios ainda mais complexos. O verdadeiro teste de caráter não se mede pelo conforto ou pelo medo, mas pela capacidade de manter a integridade, mesmo quando tudo parecia estar contra eles. E James nunca estivera tão consciente de que cada decisão, cada gesto, cada palavra seria agora uma peça do quebra-cabeça de sua verdadeira experiência. Dias após o incidente com Cal, a vida em seu modesto apartamento continuava a testar Elizabeth e Sofia. As contas se acumulavam, as tarefas exigiam tempo e paciência, e o estresse parecia pesar em cada decisão. No entanto, um raio de luz inesperado entrou em suas vidas cotidianas.
Quando Elizabeth voltou da livraria, um pequeno pacote foi deixado na porta. Um bilhete escrito à mão o acompanhava. Para ajudar você neste momento difícil. Com todo o meu apoio, Margaret. Intrigada, Elizabeth abriu o pacote. Dentro havia itens básicos: macarrão, arroz, leite e alguns alimentos enlatados e até alguns produtos frescos. Sofia chegou naquele momento com os olhos arregalados. Mãe, quem deixou isso? Ela perguntou surpresa. Elizabeth deu de ombros. Não sei, mas alguém quer o nosso bem. Talvez um vizinho. No dia seguinte, uma senhora idosa, Margaret, bateu à porta. Ela era pequena, frágil, com um sorriso caloroso e olhos que brilhavam de bondade. Olá, só queria ter certeza de que você recebeu meu pacote. Sei que a vida pode ser difícil, e às vezes um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Elizabeth sentiu uma profunda emoção percorrer seu corpo. Obrigada, é muito generoso da sua parte. Margaret assentiu. Eu sei como é lutar. Eu mesma já passei por momentos difíceis. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de apoio para continuar. Sofia, emocionada, acrescentou. É incrível. Não pedimos nada e ainda assim você. Ela parou, se moveu. Elizabeth pegou a filha nos braços. Sofia, veja bem, a gentileza existe mesmo sem dinheiro. Mesmo nos momentos mais difíceis, há pessoas dispostas a ajudar, simplesmente porque é humano. James, observando discretamente a cena da sacada, sentiu uma emoção que não esperava. Uma profunda admiração pela resiliência e capacidade de gratidão de sua família. Esse pequeno gesto simples, mas sincero, mostrou a Elizabeth e Sofia que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas relações humanas, na solidariedade e na gentileza. Este encontro com Margaret teve um efeito inesperado. Elizabeth começou a ver a situação dela sob uma luz diferente, não apenas como uma provação, mas como uma lição de vida. Sofia, por sua vez, começou a entender que mesmo na privação, havia momentos de beleza e generosidade que não podiam ser comprados. Para James, essa fase de sua provação revelou algo crucial. Não bastava confrontar sua família com dificuldades. Ele também precisava observar como eles respondiam à gentileza e ao apoio genuínos. E nesses momentos simples, ele já via sinais de amor verdadeiro e gratidão sincera. Naquela noite, durante um jantar modesto, mas acolhedor, Elizabeth e Sofia compartilharam seus sentimentos e esperanças, mais unidas do que nunca. James, invisível mas atento, compreendeu que, apesar da pobreza fingida, sua família permanecia intacta em sua capacidade de amar, apoiar-se mutuamente e manter a integridade. Poucas semanas depois de se mudarem para uma vida modesta, Sofia começava a se adaptar à nova rotina. A escola, o trabalho no café e o tempo com a mãe a tornaram mais madura e responsável. Mas James sabia que o verdadeiro teste viria de fora, testar a capacidade da filha de discernir sinceridade nos relacionamentos humanos. Certa tarde, enquanto atendia clientes no café, Sofia foi abordada por um jovem bem vestido, charmoso e sorridente chamado Ethan. Ele parecia familiarizado com o lugar e sabia como puxar conversa. Oi, eu sou o Ethan. Percebi que você ainda está aqui. Você trabalha duro. Queria dizer que te admiro. Sofia corou levemente. Obrigada, que fofo. Ethan sentou-se e começou a conversar com ela todos os dias. Ele fazia perguntas sobre sua vida, seus sonhos e parecia genuinamente interessado. Mas James, escondido em um canto do café para observar, sabia que esse interesse também poderia ser uma tentação. Alguns dias depois, Ethan lhe ofereceu algo tentador: um ingresso para um evento chique onde ela poderia conhecer celebridades e influenciadores. Você merece ver o mundo como as outras pessoas. Posso te levar, se quiser. Sofia hesitou. Seu coração batia acelerado. Parte dela queria ceder, recapturar o glamour que conhecera, sentir a atenção e o luxo, mesmo que por uma noite. Mas uma voz interior, reforçada pelas lições das últimas semanas, a conteve. Ela se lembrou do conselho da mãe e da sinceridade que aprenderam a apreciar com Margaret. Relacionamentos não são medidos pelo que o outro pode oferecer materialmente, mas pela honestidade e respeito. Obrigada, Ethan, mas não posso aceitar, disse ela com firmeza, mas educadamente. Tenho que ser fiel a mim mesma e à minha família. Ethan pareceu surpreso, mas respeitou a decisão dela. Tudo bem, eu entendo. Você é diferente, Sofia. Eu admiro isso. Essa interação aparentemente simples reforçou o teste de James. Ele percebeu que sua filha havia desenvolvido uma verdadeira maturidade, capaz de discernir as intenções ocultas por trás de gestos sedutores. Ela não sucumbiu à facilidade ou ao deslumbramento do mundo exterior. Naquela noite, Sofia contou a história a Elizabeth. Mãe,
Ele queria me levar a um evento luxuoso, mas eu recusei. Elizabeth sorriu, emocionada e orgulhosa. Estou tão orgulhosa de você, minha querida. Você aprendeu a reconhecer o valor da sinceridade e a se manter fiel aos seus princípios. James, observando a cena da porta da cozinha, sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Seus testes revelaram verdades que nenhuma conta bancária poderia mensurar: integridade, maturidade e amor familiar genuíno. Mas ele também sabia que a tensão continuaria a crescer. Os verdadeiros desafios, aqueles que testariam sua paciência e lealdade, ainda estavam por vir. E ele precisava observá-los de perto para entender a verdadeira profundidade de seus personagens. Após vários meses vivendo modestamente, Elizabeth e Sophia encontraram um ritmo, mas o cansaço, o estresse e o sacrifício estavam começando a cobrar seu preço. Mesmo os laços familiares mais fortes podem ser testados quando a pressão se torna constante. Certa noite, após um longo dia na livraria e no café, Elizabeth voltou para casa, com o rosto marcado pelo cansaço. Sophia tentará preparar o jantar, mas a panela estava queimando e o molho transbordando. Sophia, cuidado! Você vai estragar tudo! Elizabeth exclamou com mais aspereza do que pretendia. Sophia enrijeceu-se, os olhos brilhando de frustração. Mãe, estou fazendo o meu melhor. Você não pode fazer tudo sozinha. A tensão aumentou rapidamente e as duas mulheres quase gritaram uma com a outra pela primeira vez desde a queda simulada. Palavras ofensivas ecoaram, revelando estresse e emoções reprimidas. James, que permanecerá em silêncio num canto da sala, observava atentamente. Aquele momento era crucial. Na adversidade, como sua família reagiria? Se separariam completamente ou conseguiriam se unir após a tempestade? Após alguns minutos de silêncio tenso, Elizabeth respirou fundo. Desculpe, Sophia. Eu não deveria gritar. Estou só, cansada. Sophia, também emocionada, respondeu: Eu também, mãe. Me desculpe. Não quis ser desrespeitosa. As duas mulheres se aproximaram e se abraçaram. Naquele simples gesto, James viu algo profundo. Apesar do estresse e das dificuldades, o amor e o apoio da família permaneciam. Conflitos eram naturais, mas a capacidade de reconciliação revelava sua força. Nos dias seguintes, Elizabeth e Sophia trabalharam juntas para melhorar suas rotinas diárias: cozinhar, pagar contas e fazer recados. Elas começaram a se apoiar, dividir responsabilidades e encontrar momentos de conexão, mesmo diante das dificuldades. James percebeu que esta fase do seu teste era talvez a mais reveladora. A verdadeira força não está na ausência de problemas, mas em como uma família enfrenta os desafios em conjunto. Uma noite, enquanto os observava dormir da sala de estar, James murmurou para si mesmo: é nesses momentos de tensão e reconciliação que o verdadeiro amor se revela, e começo a entender o que eu estava procurando o tempo todo. Mas ele sabia que as provações só se intensificariam. Tentações e desafios continuariam a surgir, e cada decisão, cada gesto, seria uma pista preciosa da sinceridade e coragem de sua família. Com o passar dos meses, a família Harrington se adaptou lentamente à vida no mundo simples. As rotinas tornaram-se mais fáceis, os conflitos menos frequentes e uma nova cumplicidade se desenvolveu entre Elizabeth e Sophia. No entanto, James sabia que o teste não havia terminado. Agora, ele precisava introduzir um elemento de mistério para observar a reação delas à incerteza e à verdade parcial. Certa noite, enquanto a família jantava uma refeição simples, mas cuidadosamente preparada, James se manifestou: Elizabeth. Sophia, tem uma coisa que vocês precisam saber. Elizabeth olhou para cima, preocupada. E agora, James? James suspirou, brincando sutilmente com uma pequena moeda que girava entre os dedos. Passamos por muita coisa e você tem sido incrível. Mas não posso lhe contar toda a verdade agora. Há coisas que vocês precisam descobrir por si mesmos. Sophia franziu a testa. O que você quer dizer? Não posso revelar tudo, mas saiba que nem tudo que vivenciamos foi exatamente como você imagina. Há pistas aqui e ali. Cabe a você notá-las e decidir o que significam. Elizabeth e Sophia trocaram um olhar perplexo. Uma parte queria saber a verdade imediatamente, mas a outra parte sentia que aquele mistério era uma lição em si. Nos dias que se seguiram, James deixou pistas sutilmente. Um recibo esquecido no bolso, um bilhete rabiscado com uma referência à sua vida anterior, vestígios de luxos passados no sótão que eles nunca haviam explorado. Cada pista tinha o objetivo de testar a perspicácia e a paciência deles. Sophia, curiosa e pensativa, começou a fazer perguntas e a analisar detalhes. Mãe, olha este recibo, é de uma loja de luxo. Como isso é possível?
Elizabeth, intrigada mas cautelosa, respondeu: Não sei, Sofia. Talvez algumas coisas sejam diferentes do que pensávamos. Mas vamos lembrar. O que importa é o que fazemos agora, não o que tínhamos antes. James observou em silêncio, satisfeito ao ver o equilíbrio entre eles, intrigados, mas centrados em seus valores. Buscavam a verdade, mas não cediam à obsessão pelo passado ou pelo luxo. Esse joguinho de revelações parciais colocou Elizabeth e Sofia em uma posição delicada. Elas sabiam que não tinham todas as cartas na mão, mas tinham que continuar vivendo e tomando decisões baseadas na integridade e na confiança. Esse passo permitiu que James entendesse algo importante: sinceridade e maturidade se manifestavam não apenas nas dificuldades financeiras, mas também na capacidade de administrar a incerteza e manter a confiança nos relacionamentos familiares. E quando a noite caiu no modesto apartamento, James entendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no poder, mas na lealdade, no amor e na capacidade de navegar pelo mistério e pela diversidade com coragem e sabedoria. Em uma tarde ensolarada, Elizabeth e Sofia decidiram dar uma volta pelo bairro para desfrutar de um raro momento de paz e tranquilidade. Suas vidas modestas as ensinaram a apreciar as pequenas coisas que a riqueza e o luxo outrora tornavam invisíveis. Mas naquele dia, James havia planejado um teste mais direto, um teste que revelaria a coragem e a lealdade de sua família diante de um perigo real. Enquanto caminhavam por um parque lotado, ocorreu um acidente. Um ciclista descontrolado acelerou em direção a uma criança que brincava na trilha. Elizabeth instintivamente gritou: "Cuidado!" e correu para proteger o menino, enquanto Sofia o seguia imediatamente, tentando ajudar. O caos durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Elizabeth conseguiu segurar a criança bem a tempo, mas perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão. Sofia, em pânico, correu até ela com lágrimas nos olhos. James, que observava a cena discretamente a uma distância segura, sentiu o coração disparar. Não se tratava apenas de um teste de riqueza ou tentação. Era um teste de coragem, instinto e amor verdadeiro. Uma vez de pé, Elizabeth limpou o sangue do joelho e respirou fundo. "Está tudo bem, querida. Ele está bem." Sofia a abraçou. "Mãe, você podia ter se machucado." Elizabeth deu um sorriso fraco. "Não importa o perigo, proteger os outros é mais importante do que qualquer coisa." O menino, ainda trêmulo, olhou para as duas mulheres com admiração. Os transeuntes aplaudiram e alguns ofereceram ajuda. Mas para James, o verdadeiro espetáculo não estava na ação em si, mas nas reações de sua família. O medo, a solidariedade e a coragem de seus entes queridos acabavam de se manifestar de forma pura e sincera. De volta ao apartamento, Elizabeth e Sofia descansaram, ainda abaladas pelo incidente. James finalmente sentou-se com elas e disse calmamente: "Vocês demonstraram coragem, amor e compostura. Não foi fácil, e mesmo assim vocês agiram sem hesitar." Elizabeth, enxugando o suor da testa, murmurou: "Eu acho que todo esse sofrimento serviu a um propósito. Mesmo sem dinheiro, descobrimos o que realmente importa." Sofia, com a voz trêmula, mas cheia de orgulho, acrescentou: "Sim, aprendemos a apoiar umas às outras, a ser honestas e corajosas. Não importa as dificuldades, temos umas às outras." James os observava com intensa emoção nos olhos. Este teste final havia confirmado o que ele mais temia e esperava. Sua família amava com sinceridade, coragem e lealdade. Provas materiais e tentações externas nunca haviam quebrado sua integridade ou seu amor. Para James, essa revelação foi devastadora. Riqueza, iates e mansões nunca foram a verdadeira medida do valor humano. Naquele dia, ele compreendeu que coragem, amor e lealdade eram as únicas riquezas verdadeiras. E quando a noite caiu sobre seu pequeno apartamento, uma sensação de orgulho e paz se instalou no coração de James. Seus testes haviam chegado ao auge, revelando a verdadeira profundidade de sua família e preparando o cenário para a revelação final. A noite caíra no modesto apartamento, e a família Harrington se reuniu para um jantar simples. Meses de dificuldades, sacrifícios e lições haviam forjado um vínculo mais forte do que nunca entre Elizabeth, Sofia e James. Mas uma pergunta pairava no ar. James finalmente revelaria a verdade sobre sua fortuna e o verdadeiro propósito daquele experimento? James largou o garfo, respirou fundo e disse calmamente: "Elizabeth, Sofia, está na hora de você saber a verdade. Tudo o que você passou não foi exatamente como você imaginava." Elizabeth olhou para ele, incrédula. "O que você quer dizer, James?" James fez uma pausa, observando as reações de seus entes queridos. "Eu nunca perdi minha fortuna de verdade.
Tudo isso, a falência, a vida modesta, as dificuldades, foi um teste. Eu queria saber se você me amava pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Sofia, com os olhos arregalados, sussurrou: Você estava nos traindo. Esse tempo todo. Elizabeth, com uma mistura de raiva e alívio no rosto, acrescentou: Você poderia ter confiado em nós. Você colocou nossas vidas em perigo por um teste. James olhou para baixo, sentindo o peso de suas ações. Eu sei, e entendo sua raiva. Mas eu precisava ter certeza. Eu precisava ver se o amor, a lealdade e a coragem sobreviveriam sem a segurança do dinheiro. E você provou algo incrível. Sofia, ainda chocada, mas refletindo sobre tudo o que havia aprendido, sussurrou: Então, tudo o que passamos, os desafios, as tentações, foi tudo para provar a você que realmente te amamos? James assentiu, com um leve sorriso no rosto apesar da tensão. Exatamente. E você conseguiu. Foi honesto, corajoso e leal, mesmo quando tudo parecia contra você. Você mostrou a verdadeira riqueza que ninguém pode comprar. Elizabeth respirou fundo, liberando um pouco da raiva. Eu acho que entendo agora, mas não foi fácil. Sofia, pegando a mão da mãe, acrescentou: Sim, pai, nós te amamos por você, não pelo seu dinheiro. E agora, acho que estamos mais fortes do que nunca. James olhou para eles comovido, finalmente compreendendo que seu teste, embora severo e arriscado, havia alcançado seu objetivo. A verdade que ele buscava o tempo todo não era o amor condicionado pela riqueza, mas a lealdade, a força moral e a capacidade de permanecer unido diante da adversidade. Naquela noite, os Arringons foram para a cama com um novo sentimento. Haviam passado pelo fogo da adversidade e emergido mais unidos, mais corajosos e mais amorosos do que nunca. James, observando seus entes queridos, sabia que a experiência, embora cruel, havia revelado a maior riqueza que ele poderia ter imaginado: uma família sincera, fiel e inabalável no amor. E enquanto a lua iluminava seu pequeno apartamento, James sorriu interiormente, certo de que esse teste permaneceria gravado em sua memória como uma lição de vida. Um lembrete de que o verdadeiro valor nunca é medido em dinheiro, mas em coragem, lealdade e amor verdadeiro.